Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui no modo turbo ativado para continuar o estudo das nossas doenças renais, tá? E nesse bloco nós vamos estar falando sobre a diálise peritoneal. Então vem comigo aqui para a gente estudar sobre a diálise peritoneal, que é um procedimento que utiliza o revestimento da cavidade peritoneal do paciente como membrana semipermeável para a troca de líquidos e de soluto. Então a gente vai remover o excesso de líquido que não está sendo aí colocado para fora pelo rim, que está prejudicado, tá certo? Bem como também as excretas, né, que vai vir aqui por difusão, tá certo? E também por convecção, né, quando a água vem aqui, agregado à água, nós vamos também retirar algumas partículas, tá certo? Então, nós vamos ter aí uma forma de diálise peritoneal que pode ser manual ou que pode ser automática, uma máquina fazendo essa colocação do líquido e essa retirada desse líquido, ou ela pode ser manual, quando a gente coloca aqui a solução sobre um equipo, né, que vai ser conectado ao nosso catéter de Tinkoff, e depois a gente vai ter uma bolsa de drenagem ligada aqui para fazer aqui a drenagem daquele líquido que já houve ali aquela troca, tá? Fica um tempo o líquido na cavidade para ocorrer essa troca, e isso vai sendo feito várias vezes ao dia. Ok, e aí a gente já introduz os conceitos importantes no contexto aqui dos tipos, né? Os tipos de diálise peritoneal. Então, eu vou ter aquela ambulatorial contínua ou diálise peritoneal cíclica contínua. Quando eu falo em ambulatorial, é o método de diálise através do qual um paciente realiza manualmente 4 a 5 trocas ou ciclos completos durante o dia. Então, ele vai lá em algum determinado horário do dia, coloca a bolsa, né? Então, vai infundir aqui pelo catéter de Tinkoff o líquido dentro do abdômen, espera, né, que ocorra aí essas trocas e depois nós vamos aqui abrir para a bolsa de drenagem, tá certo? De forma tudo manual. E pode ser isso feito por meio de uma máquina, um método de diálise aqui, em que usa essa máquina que é o ciclador e faz isso de forma automática aqui, habitualmente à noite, enquanto o paciente dorme, tá? Informações resumidas aqui do Brunner pra gente, tá certo? Então, essa aqui é uma outra foto que vai mostrar aqui o passo a passo em relação a essa drenagem, tá certo? E essa infusão de líquido na cavidade aí peritoneal, ok? Então, aqui algumas fotos para a gente poder também já se familiarizando, né, com o catéter aqui de Tinkoff, né? Quem coloca esse catéter não é o nefrologista, quem coloca esse catéter é o cirurgião geral, normalmente, né? Que vai aí colocar esse catéter, tá certo? Aqui a gente tem a máquina, o ciclador, que vai aí ter um dispositivo aqui embaixo com várias bolsas, né? Para poder estar fazendo essas trocas, tá? Colocando nova solução, esperando fazer o efeito, né, das trocas e depois retirando o líquido, colocando outro líquido, e vai fazendo aqui essas realizações aí de ciclos para poder eliminar as substâncias tóxicas, né? O potássio, a questão relacionada à ureia, a água em excesso do nosso corpo, tá certo? Ok, aqui a gente mostra como que funciona internamente, né? Esse líquido fica aqui solto na cavidade peritoneal e aí vai acontecendo essas trocas aqui com a solução do dialisato, tá certo? Junto aí com a interação dos capilares que estão por ali, junto, fazendo aí uma separação entre eles, o nosso peritônio, ok? O dialisado, então, é essa solução que circula através do dialisador na hemodiálise e através da membrana peritoneal na diálise peritoneal. Então, é esse líquido que vai ter uma concentração específica justamente para permitir essas trocas, usando aqui mecanismos de transporte, que é a osmose, né? Quando a gente fala em osmose, a gente fala que o líquido vai para o lado que está aí mais concentrado, então a solução mais concentrada, inclusive é bem concentrada em glicose, em dextrose, né? Então aí faz com que eu retire o excesso do líquido aqui do meu corpo que não está sendo eliminado por meio da urina, né? Porque o rim não está funcionando. E aí a gente vai ter essa troca, vai ter a osmose, vai ter também aqui a difusão, que é onde o soluto vai passar, né, essas partículas aí em relação ao soluto, tá certo? E também a convecção, que é aquilo que a água indo vai arrastando também partículas junto com ela.
Então, tem vários mecanismos aí de transporte. E o dialisado é aquele líquido que está ou envolvendo o peritônio ou está passando por dentro do filtro quando a gente fala em hemodiálise. O dialisador é o rim artificial ou máquina de diálise que contém uma membrana semipermeável através da qual podem passar partículas de determinado tamanho. Nesse caso, o dialisador, né, aqui a gente vai estar falando da hemodiálise, né, especificamente, tá bom? Porque essa troca vai acontecer quando eu estou falando de diálise peritoneal por meio da própria membrana que nós temos aqui do peritônio, tá? O efluente é o termo empregado para descrever o líquido drenado de uma troca na diálise peritoneal. Então, a gente já fez a troca ali na hora que a gente vai esvaziar, quando está sendo feita aí manualmente, é chamado de efluente essa saída. A troca, que aí é dentro da diálise peritoneal, esse conceito, ciclo completo de diálise peritoneal que inclui as fases de infusão, que é quando eu coloco o líquido, permanência, que é o tempo que eu espero essas trocas ocorrerem, e a drenagem, quando eu tiro esse efluente aí, tá? Quando que eu vou indicar essa diálise, né? Primeiro, qual é o procedimento de substituição renal mais feito, né? Assim, mais utilizado? Ainda é a hemodiálise, tá? A hemodiálise ainda é aqui a mais realizada, tá certo? Mas aí a gente vai ver que existem algumas contraindicações de hemodiálise, assim também como contraindicações de diálise. E aí a gente vai ver tanto essas avaliações clínicas, como também a avaliação da preferência do paciente, da família, condições da casa, da família, né? E quando eu falo de diretriz do protocolo clínico de doença renal crônica e do paciente no Ministério da Saúde, a gente tem uma tabelinha bem legal que eu trouxe para vocês sobre contraindicação absoluta e relativa da diálise, tá? Onde a gente descartaria essa opção e ficaria com hemodiálise, assim também como quando a gente fala de hemodiálise, existem algumas situações em que é melhor fazer aqui a diálise, e aí a gente vai avaliando a clínica somada à vontade da família e do paciente, tá? E das condições aí também da casa, quando é feita essa diálise no domicílio, ou do lugar específico se tem acesso aí para fazer numa clínica, por exemplo, né? A doença renal crônica avançada e na doença renal terminal são situações aí onde a gente vai usar a diálise quando o paciente está de forma aí urêmica, né, ou seja, está com muito ácido úrico aí, ureia, potássio, várias substâncias aí tóxicas no nosso corpo, por conta da degradação do metabolismo, né, das nossas células, e isso vai ficando ali em excesso, né, principalmente a ureia, porque vai representar aqui uma uremia, inclusive com intoxicação dessa ureia, levando a sintomas aí neurológicos, né? Então a gente precisa usar como um marcador importante do momento aí de fazer uma diálise, né? No caso aguda, né? Os indicadores de potássio e de ureia, tá? E a gente sabe que esse paciente, ele já é um paciente que vai estar fazendo essa diálise de forma programada, contínua, eletiva, para manter a função do rim. E aí, caso tenha alguma descompensação, a gente pode ser que tenha que antecipar essa diálise por conta desses aspectos agudos aqui acontecendo, tá? Náuseas, vômito, anorexia, letargia, confusão mental são sinais que mostram pra gente um quadro aqui urêmico com aumento dessa ureia, tá? Hiperpotassemia, sobrecarga de líquido, né, quando o paciente está também aí com edema, que não responde aos diuréticos e à restrição hídrica, e falta generalizada de bem-estar. O atrito pericárdico constitui uma indicação urgente para a diálise nos pacientes com insuficiência renal, porque mostra aqui, né, uma pericardite, esse atrito pericárdico, que é aqui uma inflamação no pericárdio, a membrana fibrosa que reveste aí o nosso coração, ok? Pacientes que são suscetíveis às rápidas alterações hidroeletrolíticas e metabólicas que ocorre durante a hemodiálise, né? Quando eu faço a hemodiálise, eu tiro o sangue, filtro esse sangue, devolvo esse sangue. Então, a gente está mexendo com o sistema aqui hemodinâmico do paciente. O paciente pode ter hipotensão, o paciente pode ter instabilidade hemodinâmica, né? Com a hemodiálise, e esse paciente que tende a fazer essas instabilidades hemodinâmicas durante a sessão, então são pacientes que serão encaminhados para a diálise, né? Como aí um método mais seguro em relação a não ter essas instabilidades hemodinâmicas. A hemodiálise em si ela é mais efetiva, tá? A gente faz ela em menor quantidade de tempo
e ela tem aí uma efetividade na limpeza do sangue mais rápida, tá certo? Mas a diálise peritoneal, ela também vai ser efetiva, vai precisar só de uma maior quantidade de horas aí específicas de funcionamento, né? E vai ser um pouco mais lenta essas trocas, tá? Mas, Fernanda, tem os pacientes críticos que fazem hemodiálise. Sim, os pacientes críticos podem fazer hemodiálise, e essa hemodiálise do paciente crítico, ela vai ocorrer com fluxo de sangue mais lento, tá? Então, a gente vai ter aí particularidades na fase aí crítica do paciente fazendo hemodiálise, né? Para que a gente tenha um tipo específico dessa hemodiálise, usando máquinas, por exemplo, como o Prisma, que vai tirando esse sangue de forma mais lenta, né? O fluxo aí vai ser mais lento e isso vai aí evitar, né, esses descompassos hemodinâmicos, ok? Pacientes com diabetes ou com doenças cardiovasculares, muitos pacientes idosos e aqueles que podem correr risco de efeitos adversos da heparina sistêmica. Nós vamos aí, na maioria dos casos, na hemodiálise, precisar usar a heparina no sistema, para que não ocorra aqui a coagulação do sistema. E aí, se esse paciente tem uma contraindicação dessa medicação, também seria uma situação de usar aqui a diálise. Menos de 8% dos pacientes com doença renal crônica recebem diálise peritoneal como modalidade de tratamento. Então, observe que, como eu falei, a maior parte ainda é a hemodiálise, tá? Essa tabelinha eu achei super interessante, né, do Ministério da Saúde, do protocolo, como eu falei para vocês, onde eu tenho essas contraindicações de forma absoluta, ou seja, eu não posso fazer a diálise nesse caso, e as relativas. Na absoluta, eu tenho uma perda comprovada da função peritoneal ou múltiplas adesões peritoneais, né? Então, por exemplo, o paciente que tem aí colocação de catéter de derivação ventrículo peritoneal e às vezes mexeu várias vezes, né, nesse catéter, né, onde ele vai drenar o líquido em excesso para evitar a hidrocefalia no abdômen, é um paciente que tem muita fibrose no abdômen. Então, a gente não vai ter uma troca satisfatória desse paciente, porque o abdômen vai estar todo ali aderido, tá? Assim também como várias cirurgias abdominais específicas. Condições cirúrgicas não corrigíveis, grande hérnia inguinal, incisional ou umbilical, onfalocele, hérnia diafragmática. Incapacidade física ou mental para a execução do método, né? Porque a gente sabe que existe aí, principalmente quando é feito no domicílio, todo um envolvimento, né? De saber colocar, retirar, cuidar da inserção, né, do cateter, enfim. Estrofia vesical e gastroquise, que é uma malformação da parede abdominal com extrusão de vísceras abdominais. Nas relativas, eu tenho aqui presença de prótese vascular abdominal há menos de 4 meses, episódios frequentes de diverticulite, presença de derivação ventrículo-peritoneal recente, doença inflamatória ou isquêmica intestinal, intolerância à infusão de volume necessário para adequação dialítica. Então, aqui a gente tem aí essas contraindicações para serem observadas, né, frente aí ao quadro do paciente, se vai fazer ou não. O líquido do dialisado estéril, né, sempre estéril, tem questão que coloca que não precisa ser estéril, né, é introduzido na cavidade através de um catéter, que a gente chama de catéter de Tinkoff, e essa solução já se encontra lá. Vai haver então as trocas, retirando essas toxinas aqui urêmicas, como ureia, creatinina, e começam a ser então depurado o sangue, limpo o sangue, né? Ocorre difusão e osmose, difusão, passagem de soluto, osmose, passagem de água, à medida que os produtos de degradação movem-se de uma área de concentração mais elevada, corrente sanguínea, para a área de menor concentração, o líquido do dialisado, para poder diluir, né, o outro lado aí. Então, a gente vai usar uma solução bem rica em glicose, né, que é a dextrose, e é justamente aí que a água vai sair do corpo e vai dizer, opa, deixa eu diluir essa glicose que está concentrada do outro lado. Então, ela passa para o outro lado e dessa forma ela vai ali fazendo essa diluição, né, dessa glicose que está lá no dialisado. Então, quando já passou o tempo específico da troca, aí drena e coloca outra solução para continuar removendo aí esse líquido em excesso e essas substâncias também aqui em excesso, tá? Então, o líquido do dialisado através de uma membrana semi-permeável, no caso da diálise, a gente tem aqui o peritônio.
Esse movimento de soluto do sangue para o líquido do dialisado é denominado depuração, que seria uma questão aí de uma limpeza. Então, o tempo de diálise peritoneal leva em torno de 36 a 48 horas para atingir o que uma hemodiálise realiza em 6 a 8. Ou seja, aqui é uma comparação, né, do tempo, dizendo que a diálise ela vai ter aí uma troca muito mais lenta dessas soluções aí entre o peritônio e o sangue do que o próprio sangue passando por uma máquina ali que vai, então, retirar esses excessos, ok? Essa diálise em relação ao procedimento vai ser feito aqui com o uso do catéter de Tenkopf, que a gente mostrou lá no início, tá? A foto, ele é colocado no lado não dominante para permitir que o paciente tenha acesso mais fácil ao local de conexão do catéter quando for aqui fazer as trocas. A heparina pode ser acrescentada, não é obrigatório. O uso dela é usado aí para evitar a formação de fibrina e oclusão do catéter peritoneal. O cloreto de potássio, ele vai ser prescrito aqui para evitar uma hipopotassemia durante essas trocas, tá? Ele não vem dentro da solução do diálise, tá? Então, quando o potássio ele precisa ser acrescido, isso é colocado nessa bolsa, tá certo? De forma externa, tá bom? Isso caiu numa prova. Pode ser adicionado antibiótico para tratar a peritonite. E quando a gente tem uma peritonite, que é uma inflamação aqui do peritônio, essas trocas vão ocorrer de forma mais rápida, porque eu vou ter aqui uma inflamação, vou ter uma vasodilatação, aumento da permeabilidade, né, dos capilares ali naquela região de inflamação. Então, a gente vai ter aí uma chance de ocorrer, inclusive, reações, né? Então, sendo também uma peritonite aqui uma complicação, né, que pode acontecer por forma aí de manuseio em excesso dessa nossa cavidade, tá certo? Então, diante aí dessa situação, pode ser prescrito antibióticos direto, né, em relação aí à solução de diálise, tá? E a insulina regular pode ser acrescentada para pacientes com diabetes. Como a gente conversou com vocês, observe que eu tenho aqui uma solução super rica em glicose. A gente já, por si só, independente do paciente ser diabético, tem que monitorar a glicemia do paciente, né? Paciente normal, máximo que chega aí a 160, né? Segundo o Brunner, mas o paciente diabético ele pode descompensar por conta dessa glicose da solução, então é preciso aí monitorar de perto e usar a insulina quando essa glicose está descompensada, tá? O dialisado é aquecido até a temperatura corporal para evitar o desconforto do paciente e a ocorrência de dor abdominal, bem como dilatar os vasos do peritônio para aumentar a depuração da ureia. Soluções que são muito frias provocam dor, cólica e vasoconstricção e reduzem aqui a depuração, tá? Método recomendado para o aquecimento, calor seco em estufa ou incubadora ou uma almofada térmica aqui. O que é que não é recomendado em relação aqui a aquecimento da solução de diálise? Eu vou aqui contraindicar mergulhar a bolsa de solução em água morna, porque isso vai aqui favorecer a contaminação, e micro-ondas, tá? Porque pode causar queimaduras aí no peritônio. Então, são formas de não aquecer, tá certo? Com relação aqui, imediatamente antes de iniciar a diálise, a enfermeira, utilizando uma técnica asséptica, monta a equipe e o conjunto aqui de administração em relação à solução. Essa equipe é preenchido para não entrar ar em relação aqui ao nosso abdômen, né? Então, a gente vai preencher, igual quando a gente vai fazer aí uma infusão endovenosa, a gente também preenche o equipo, né? Então, aqui também vai ser preenchido, tá? Para evitar esse ar na cavidade, o que poderia aumentar o desconforto abdominal se esse ar tivesse aí sendo instilado, né? A diálise peritoneal envolve uma série de trocas ou ciclos, que é essa questão de infundir, aguardar e fazer o efluente aqui sair, tá certo? Uma troca definida como a infusão, permanência e drenagem aqui do dialisado.
E o dialisado é infundido por gravidade dentro da cavidade abdominal quando eu estou fazendo isso de forma manual, né? Se eu estiver fazendo isso de forma aqui com a cicladora, né, em relação aqui à diálise automatizada, nesse caso eu vou estar especificamente não precisando fazer essa colocação, né? A própria máquina vai colocar. É necessário um período de 5 a 10 minutos para infundir, em torno de 2 a 3 litros de líquido. O tempo de permanência, ou aqui o equilíbrio prescrito, possibilita a ocorrência de difusão e osmose. E no final do tempo de permanência, começa a fase de drenagem da troca e o tubo é desclampeado e a solução drena a partir da cavidade peritoneal por gravidade através de um sistema fechado. E a drenagem termina habitualmente de 10 a 20 minutos. Então, observe que 5 a 10 minutos para a infusão aqui e essa drenagem habitualmente de 10 a 20 minutos aqui. Com relação a essas complicações, né? O que eu tenho aqui de complicação para essa nossa diálise, né? Lembrando que eu vou ter aqui as agudas e as complicações crônicas, tá? Então, dentro da complicação aguda, eu vou ter uma peritonite, o líquido de drenagem do dialisado sai turvo, né? Mostrando aqui essa infecção. Eu também tenho dor abdominal difusa e hipersensibilidade, tá? A administração intraperitoneal de antibiótico vai ser necessário para tratar aqui essa peritonite, ou esse antibiótico também pode ser usado pela via endovenosa. Extravasamento de líquido, em relação aqui ao espaço entre o catéter e o abdômen ali, e o sangramento pode também acontecer como complicação aguda. Essas complicações, gente, coloca estrelinha, coloca o neurôniozinho nela aí, ó, porque é muito cobrado em prova, tá? Tanto as crônicas quanto as agudas, a gente vai ver aqui que a maioria das questões de diálise, o foco é exatamente aqui nessas complicações, tá? Também eu tenho o aumento do colesterol, uma hipertrigliceridemia, o que pode aí potencializar, acelerar a aterogênese, né, que é a formação dessas placas de ateroma, tá? Além dessas, eu tenho alterações da complicação da diálise conectada com o aumento da pressão intra-abdominal, tá? Então, quando a gente coloca o líquido lá dentro, acaba distendendo o abdômen, né? E esse aumento constante aí da pressão intra-abdominal durante a permanência do líquido, né? E também várias vezes ao dia, isso acaba potencializando complicações. Dentre elas, eu tenho a hérnia abdominal, tá? Que pode ser incisional, inguinal, diafragmática, umbilical. E esse aumento da pressão intraabdominal também pode aí gerar hemorroida, né? Em vez de hemorroida, aqui é hemorroida, dor lombar e anorexia, tá? Então, são situações aí também potencializadas frente a essa questão do aumento da pressão intraabdominal. Esse líquido que vai sendo retirado, né, em relação ao que foi infundido de drenagem, ele é incolor ou uma cor de palha e não deve ser turvo. Líquido turvo representa para mim infecção, tá? Essa drenagem sanguinolenta pode ser observada nas primeiras trocas, depois da inserção de um novo catéter, por exemplo, porém não deve prosseguir depois desse momento. E o número de ciclos ou trocas e a sua frequência são prescritos com base nos valores laboratoriais determinados mensalmente e com base na presença de sintomas aqui urêmicos, né? Para poder definir se vai ter uma drenagem aí mais efetiva ou não. A remoção do excesso de água ocorre pelo fato do dialisato ter uma concentração que, gente, maior, hipertônico, que é o que faz essa diferença de concentração, né? Onde eu tenho o líquido aí mais concentrado para o menos concentrado. E aí, o que eu vou fazer? A água vai sair, né, para que eu tenha aqui uma diluição do lugar que está mais concentrado, que está mais hipertônico, tá? Então, esse gradiente osmótico, essa diferença de concentração, é criada entre o sangue e a solução do dialisado. E a gente vai ter solução, o que vai dar essa osmolaridade é a dextrose, né, que também é aqui chamada de glicose. Então, eu vou ter uma concentração que tenha 1,5, 2,5 ou 4,25% dessa glicose, né, depender da quantidade de água que eu quero puxar.
Quanto mais água eu quero puxar, maior eu preciso da concentração aqui de glicose. Isso já caiu em prova, a gente vai fazer uma questão que exigiu esse conhecimento aqui pra gente. Em vários volumes, desde 1.000 a 3.000 ml. Quanto mais alta a concentração de glicose, maior o gradiente osmótico e maior a quantidade de água vai ser removida. A escolha da solução baseia-se no estado hídrico do paciente e é aí uma prescrição do próprio nefrologista, né? O tempo de troca varia de 30 minutos a 2 horas e uma rotina comum é a troca a cada hora, que consiste em uma infusão de 10 minutos, tempo de permanência de 30 e tempo de drenagem de 20. Então, observe que a gente pode variar isso, né? Depende aí, o Brunner traz pra gente como um exemplo, mas depende aí do nefrologista e da condição do paciente e do tipo de concentração que a gente está usando aqui também. Qual é a vantagem de fazer a diálise peritoneal, né? Então, ela é um procedimento de baixo custo, precisa de pouca infraestrutura, principalmente a manual, bom método para criança e pacientes cardiopatas, por conta aí da instabilidade hemodinâmica alterada na hemodiálise, pouca alteração hemodinâmica e baixa eficiência em pacientes muito catabólicos. Quais são os cuidados de enfermagem que o Brunner traz aqui para mim sobre a nossa diálise peritoneal? Tenho que avaliar o estado hídrico. Para a gente avaliar o estado hídrico, a gente vai ver o peso do paciente. Esses pacientes com doença renal crônica, eles retêm muita água, né, porque eles não estão eliminando a urina, então eles vão aumentando o peso de um dia para o outro. Então, o controle do peso aqui vai representar de um dia para o outro, né, no caso de retenção de líquido, tá certo? Então, isso também é um indicador de estado hídrico. O balanço hídrico com análise aqui também das entradas e das saídas, tá? Um paciente que normalmente tem restrição já hídrica, né? Turgor da pele, presença de edema, distensão das veias do pescoço, que essa é a jugular, né? Que vai estar aí congesta no paciente, que vai estar aí cheio de líquido. Pressão arterial, frequência do pulso e ritmo, frequência e esforço respiratório. Pode ter um edema, inclusive pulmonar, né, com um aumento da quantidade de líquido no sistema circulatório por conta do excesso de líquido aqui no nosso corpo. Limitar o aporte de líquidos para o volume prescrito. Então, é um paciente que, como eu falei, vai ter que ser aqui orientado, porque não adianta você fazer nada à força nesse paciente, né? Paciente renal desobediente, normalmente ele vive poucos anos. E eu tive uma experiência muito pesada com uma prima. Quando eu era adolescente, ela tinha insuficiência renal secundária à glomerulonefrite de repetição. Então, ela tinha insuficiência renal que evoluiu com hemodiálise e ela acordava de madrugada para comer manga verde com sal, para comer carne salgada, né, para comer o sal, para beber água, porque tinha que ser tudo controlado, né? Então, se a pessoa não entende, se a pessoa não entra aqui no autocuidado dentro da insuficiência renal, nós vamos ter um paciente que vai a óbito muito cedo, né? Foi o caso dela, que aí chegou até a fazer o transplante com 18 anos, e aí no pós-transplante ela evoluiu com uma complicação cirúrgica mesmo, um AVC isquêmico, e veio a falecer com 18 anos. Foi um momento muito traumático para mim, mas observe que isso traz para a gente um aprendizado em relação à educação, né? E hoje a gente usa o termo educação popular, de envolver o paciente nesse autocuidado para que ele entenda aqui as recomendações de por que deve seguir determinadas orientações específicas aqui, tá? Então, identificar as fontes potenciais de líquidos, como medicamentos, líquidos usados para tomar ou administrar esse medicamento, orais e intravenosos, alimentos, explicar ao paciente e à família a justificativa dessa restrição hídrica aqui, né, para uma melhor adesão. Então, informações sempre, né, a mesma coisa do paciente com diabetes, né, a gente tem aí um paciente muito bem orientado, né, o paciente com diabetes, justamente porque ele tem que ter esse autocuidado. Se ele não tiver esse autocuidado, não souber as complicações, não se envolver no autocuidado dele, o processo é deletério, inclusive sendo a principal causa de condução para insuficiência renal crônica e o paciente com diabetes. Se somar com hipertensão, aí tá lascado, né? Implementar um programa aqui nutricional. Esse paciente ele vai ter que diminuir o consumo aqui proteico, tá? Em relação aqui à nossa diálise.
tá? Paciente já com insuficiência renal aí, eu tenho que reduzir o consumo proteico aqui dele. E na hora da proteína, gente, o que ele comer de proteína vai ser proteínas com alto valor biológico, né, como ovos, por exemplo, para poder a gente usar essa proteína especificamente para a conformação celular aí, né, e evitar as proteínas que não têm tanto valor de importância aí na nossa dieta, tá certo? Então, estimular a questão da proteína de alto valor e, no caso, também toda controlada em relação à quantidade, tá? E promover aqui o sentimento positivo, o Brunner traz no sentido de estimular a maior independência possível e o autocuidado, né? Palavras-chave aí muito boas. Então, os tipos de diálise, a gente viu lá no início, quando a gente estava trabalhando a parte de conceitos, né? Trazidos lá pelo Brunner para a gente. Então, eu vou ter a diálise aguda, no paciente que já tem o catéter, está evoluindo com sinais urêmicos, está evoluindo com edema, né? Retenção de líquido, então a gente vai fazer uma diálise ali naquele dia mesmo sem estar programado, por conta de uma intercorrência. E a diálise peritoneal ambulatorial contínua, é aquela que o próprio paciente faz manualmente, e a cíclica é a que tem a cicladora aí envolvida, tá? A aguda tem sinais e sintomas urêmicos, sobrecarga hídrica, ou aqui uma descompensação com acidose, um aumento de potássio, pode ser realizada manualmente ou pelo ciclador. Tempo de troca de 30 minutos a 2 horas, depende aí do que a gente conversou, né, em relação ao tempo de infusão, tempo de troca e tempo de drenagem. A ambulatorial contínua é a segunda forma mais comum de diálise, inicial aí em pacientes com doença renal aqui terminal e é feita em casa, né, o próprio paciente vai infundir o líquido e drenar. E a cíclica, a gente tem um ciclador programado, já com a quantidade certa de líquido que vai ser removida, tempo, número de trocas, já tudo programado na máquina, tá? O Brunner também traz alguns conceitos importantes, né? Como a ultrafiltração, que é o nome dado para a quantidade de líquidos retirado durante uma sessão de diálise. A ureia, que é a ureia? A ureia é uma substância tóxica que existe no nosso organismo após a decomposição das proteínas pelo fígado. Então, quando a gente tem aí o metabolismo, né, das substâncias aí nitrogenadas provenientes da nossa proteína, nós vamos aí formar a ureia, né, que vai ser eliminada pelo rim. Nosso rim está ruim, não vai conseguir eliminar. Então, é normalmente eliminada pelos rins por meio da filtração e no paciente que tem perda da função renal, se acumula progressivamente, né? A uremia é quando essa ureia está acima dos valores normais e vai mostrar para mim aqui um conjunto de sinais e sintomas que pode aparecer quando esse valor está alto, né? Então, o paciente, por exemplo, não faz a diálise no dia que deve, né? Então, aqui ele vai mostrar para mim, ó, falta de apetite, dor de estômago, enjoo, vômito, falta de ar, cansaço, fraqueza muscular, palidez, sonolência, arritmias e vários problemas podem acontecer por conta da ureia alta no sangue, tá? Uma forma de terapia de substituição renal também realizada é o transplante renal, né? Que aí a gente vai atuar na causa do problema, tá? Para poder reverter o quadro desse paciente, né? Que já está nessa fase, tá? A gente vai aí encaminhar o paciente até antes, né? De começar o processo dialítico para a lista aí de transplante, tá certo, gente? E aí essa doação ela pode ser feita por doador vivo, tá? Ou doador já falecido, tá certo? É claro que o doador vivo a gente tem o maior sucesso porque a gente está tirando um órgão que está ali totalmente funcionante, né? Durante ali o processo, né? De troca do doador e do receptor, e o outro que passou por um tempo de retirada, né? De um paciente que faleceu, tá? Então, uma forma de tratamento em que o paciente recebe um rim de um doador vivo ou cadáver, e nesse momento o paciente tem que fazer uso de drogas imunossupressoras para que ocorra aí uma diminuição do processo de rejeição, né? E para evitar, então, problemas associados aí com a destruição desse novo rim pelos nossos próprios tecidos aqui imunológicos, tá? Proteinúria é uma perda de proteína na urina, que apresenta-se na forma de espuma na urina. Deve ser evitada
pois quando ela está presente, ajuda na destruição lenta e progressiva dos rins. Na verdade, quando aumenta a permeabilidade do glomérulo por uma inflamação, por algum problema relacionado ou por um aumento da pressão arterial, né? O paciente aí, por exemplo, uma mulher gestante com pré-eclâmpsia, a gente vai ter uma presença de proteinúria também aqui conectada. Várias doenças renais também vão estar conectadas com a proteinúria, tá? E o controle adequado da pressão e o uso de algumas medicações ajudam no tratamento. Ok. O que era importante de diálise, a gente falou aqui no contexto de dizer o que é o procedimento, né, que é aqui a troca de substâncias, onde eu vou tirar substâncias tóxicas do meu peritônio, por meio do meu peritônio, né, do meu sangue, e aí para isso eu preciso de uma solução específica, né, e essa solução ela vai ser colocada de forma asséptica por meio de um catéter, o catéter de Tenkopf. A gente coloca a solução, espera as trocas acontecerem e depois drena essa solução. O ideal é que essa solução seja aquecida para estimular uma vasodilatação, facilitar essas trocas. A concentração de glicose dessa solução vai depender da quantidade de água que eu preciso tirar desse paciente, né? Porque essa diferença de concentração é que vai fazer aqui o movimento da osmose, né? De levar aqui a água para fora do corpo, né? Ali por meio dessa troca. E aí a gente viu que eu alertei para você que o que mais cai em prova é a parte que traz conexão com as complicações da diálise, tá? Então segue comigo no próximo bloco que a gente vai fazer um batidão de questões aqui, tanto de hemodiálise quanto de diálise, para caminharmos para outras doenças renais, que também são importantes e que também caem em prova. Então vamos nessa no modo turbo aí ativado.